Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre dois livros que eu li agora no meu período de gravidez, que foram muito interessantes, me trouxeram informações muito importantes e talvez possam te ajudar também se você estiver nesse processo ou se você estiver pensando em engravidar. Se você ainda não é inscrita nesse canal, aperta aqui embaixo no botão inscrever-se para você conseguir acompanhar as próximas dicas e cuidar cada vez melhor do seu corpo e da sua saúde. Bom, e o primeiro livro que eu li, que foi muito interessante, é chamado A Arte de Amamentar Seu Filho, escrito pelo Carlos Becar Varela. Ele é um livro bem antigo, esse livro era da minha mãe, ela leu quando ela teve os dois processos de gravidez dela e ela passou esse livro para mim, então foi muito interessante porque um livro já que está publicado há tantos anos, ele conseguiu beneficiar nós duas. Foi muito interessante porque ele fala dos benefícios da amamentação, ele fala também assim das questões que são comuns ali durante o processo de amamentação, as dificuldades, as dúvidas, o que você pode passar nesse processo, quais sejam talvez as questões que você vai enfrentar ali, então, por exemplo, rachaduras, a dificuldade muitas vezes de você amamentar, da criança conseguir pegar o peito, e é muito legal que ele dá dicas práticas para você conseguir desenvolver bem esse processo e para você conseguir amamentar de uma forma satisfatória o seu bebê. Então eu achei muito interessante esse livro por causa das informações, por causa dos benefícios que ele deixa muito enfatizado. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida se vai amamentar ou não, é muito interessante porque realmente a gente só vê benefícios no aleitamento materno. E também, para mim, foi interessante porque eu tinha dúvidas e questões relacionadas ao retorno ao trabalho, se eu ia conseguir amamentar de uma forma satisfatória. E ele fala também sobre a extração manual de leite, que eu achei uma alternativa muito interessante, tanto para conseguir alimentar a criança com o leite materno, quanto para continuar produzindo uma quantidade satisfatória de leite, a quantidade que a criança vai precisar. E a gente realmente vê como esse processo ele acontece de uma forma perfeita para as necessidades do bebê, para o corpo da mulher, para a nutrição, e então é benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê. Então é um livro muito interessante que ele dá dicas muito boas e seria muito interessante você também ler ou esse livro ou um outro livro que seja relacionado com a amamentação, que vá dar dicas nesse processo. E a segunda leitura que eu queria recomendar é o livro Parto Ativo, que foi escrito pela Silvia Sarzana e pela Janete Balascas. Não sei se está correta a pronúncia dos sobrenomes delas, mas esse livro ele foi indicado por uma conhecida lá no Instagram. Ela comentou um pouco sobre o processo de parto dela, a preparação que ela teve, e eu achei interessante ler sobre o tema, porque eu estou muito interessada em ter um parto natural, e aí eu gostaria de obter maiores informações. Como essa foi uma sugestão interessante, eu falei, eu vou ler esse livro. E esse livro também tem uma visão muito legal, porque ela conta tudo o que acontece com o nosso corpo durante o trabalho de parto, durante o processo do parto. Ela passa muitas dicas práticas, tanto para a preparação durante a gravidez, como para o momento do parto. Ela fala também todas as vantagens de ter um parto natural. Ela comenta sobre as intervenções médicas que podem ser utilizadas, como analgesia, anestesia, fórceps, vácuo e as outras alternativas. E aí você passa a conhecer um pouco mais das alternativas que você tem para o processo de parto. E você conhece também os benefícios de você ter um parto natural. Você vê o quão saudável pode ser para você, para o seu bebê, se o seu corpo responder bem, né, ao processo de parto. Então, para mim foi muito interessante para eu obter essas informações e também para eu me preparar melhor para o meu parto. Eu confesso que em alguns momentos eu fiquei um pouco impressionada com a leitura, porque ela conta em detalhes alguns relatos de parto e ela também conta em detalhes o que vai acontecer com o nosso corpo durante o processo de parto, mas ela também mostra, assim como o outro livro que eu li, ela mostra como a natureza é perfeita, como o corpo responde de uma forma perfeita se for conduzido naturalmente. É claro que as intervenções cirúrgicas, a cesárea e mesmo as outras intervenções para parto normal, elas estão aí também, se for uma necessidade, elas vão contribuir para que o bebê chegue com saúde.
Mas é muito bonito a gente ver como o corpo acontece, todo aquele processo naturalmente e como a criança pode nascer de uma forma saudável num parto natural. Além dos relatos de parto que elas falam, né? Então você vê a diferença que é para cada mulher. Tem mulheres que têm um parto mais rápido, tem mulheres que demoram um pouco mais no processo, tem mulheres que têm um processo menos desconfortável, menos doloroso e outras que sentem maiores desconfortos e dores durante o processo de parto. Então, além da gente ver essas histórias, esses relatos, para a gente ter uma ideia do que a gente vai passar no processo de parto, a gente também tem capítulos que ela passa exercícios que são muito interessantes, são exercícios que eles vêm do yoga e que eles podem trazer tanto conforto, bem-estar, saúde durante o processo de gravidez, como podem favorecer e preparar o corpo da mulher para que ele possa ter um bom trabalho de parto, para que a mulher se sinta confortável durante o parto, que ela consiga realizar as posições que sejam mais confortáveis para que ela consiga gerar o seu bebê de uma forma tranquila, satisfatória e o mais confortável possível. Então é interessante para a gente ter essas informações, inclusive para a gente discutir com os profissionais que vão nos acompanhar durante esse processo de parto. Para mim foi um processo muito interessante para eu conhecer um pouco mais e eu pretendo ter um parto normal, depois eu volto aqui para contar se deu tudo certo realmente com o meu parto, se eu consegui ter o parto normal, o que eu utilizei dessas dicas, tanto as dicas de amamentação do primeiro livro, quanto as dicas de parto desse segundo livro que eu li, que foi o Parto Ativo. Bom, gente, eu espero que essas dicas ajudem vocês a se prepararem muito bem para o parto, para a amamentação, que vocês tenham um ótimo período de gravidez. E deixa aqui nos comentários se você leu algum outro livro que é relacionado com gravidez, parto, amamentação, cuidados com bebês, que eu ainda tenho um tempinho até o meu bebê nascer, então dá tempo de eu ler mais alguma coisa. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!